Então aproveite aí e jogue com a gente também na InPlay. Link na descrição do vídeo, tá bom, gente? Vamos lá então, vamos lá. Nós vamos falar aqui primeiro, antes de falar sobre o Dudu, eu trouxe algo aqui, quero trazer algo bem interessante, né? Algo bem interessante mesmo, com relação ao Galo. Por quê? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha aqui, olha que bacana. Tivemos aí o treinamento, né, na cidade do Galo, e olha aí. Desculpe, tá aí, né, os jogadores que estiveram agora há pouco na Arena MRV, no treinamento, né? Fizeram um treinamento ali, reconhecimento de gramado e tudo. Na Arena MRV, agora com a grama sintética, já está tudo pronto, tá? Ontem à noite, os últimos detalhes que faltavam, o Atlético resolveu ontem à noite. E agora, né, os jogadores já treinaram e já pode ter jogo. Falta vistoria, né? Falta vistoria da PM e tal, Corpo de Bombeiros. Mas, tendo essa vistoria pronta, e provavelmente vai dar tudo certo, nós teremos aí o jogo contra o Fluminense, que tá chegando aí, né, na Arena MRV, tá, gente? Então, tá aí, a Arena MRV já está quase tudo pronto para voltar a receber uma partida de futebol e o treinamento já aconteceu. Bacana demais, hein? Gostou? Comenta aí. Nós vamos falar sobre o Dudu, que é o assunto do vídeo. Deixa só eu falar antes daqui do Instituto Céspedes, né? Porque calvície, meu amigo, tem solução, e a solução é o transplante capilar, tá bom? O transplante capilar do Instituto Céspedes, você já conhece, sabe o resultado, fica top demais. Você não pode fazer em qualquer lugar, porque depois dá problema. Então faz no lugar certo. Instituto Céspedes, transplante capilar, não tem outro lugar. Link na descrição do vídeo. Vamos lá. Sobre Dudu, eu vou trazer primeiro aqui o áudio, tá, do André Hernan falando sobre ele. Tem mais informação. Tem bastante informação aqui hoje. Então vamos começar ouvindo aí o André Hernan. Vamos ver o que ele falou. Vamos lá. Dudu a caminho do Atlético Mineiro, conversas muito bem encaminhadas, né? Conversas avançadas, ainda não está fechado, não está assinado, mas a tendência é que nos próximos dias o Atlético Mineiro anuncie esse acordo com o Dudu, né? O Dudu provavelmente vai ter um contrato até o fim de 27, isso ainda está sendo discutido, mas a tendência é essa. Questões financeiras já estão mais do que resolvidas, ou muito bem resolvidas, e o Dudu deixa o Cruzeiro, depois de tudo que aconteceu lá com o Leonardo Jardim, inclusive não utilizando o jogador em 2 partidas, né? Contra o Vasco e agora pela Copa do Brasil, né? Que foi o jogo agora no meio da semana. Então a ideia, assim, realmente era de uma rescisão de contrato, né? O caminho era uma rescisão de contrato, teve essa rescisão. Não foi uma rescisão de 15 milhões, como foi divulgado, foi mais, né? Não consegui confirmar o número, mas até muita gente que trabalha com o Dudu não quer que tenha essa divulgação do valor, mas não foi, me asseguraram que não foi nesse valor de 15 milhões. Então, assim, rescindiu, acabou a história, apagou inclusive as fotos com o Cruzeiro nas redes sociais, apagou inclusive o manifesto lá da grama sintética. E aí, o que acontece? O Dudu agora espera esse acerto próximo aí, que tá muito, muito próximo. O Dudu, que é um jogador que, né, o Cuca gosta muito, queria a contratação, mas é algo que nos próximos dias o Atlético Mineiro deve anunciar a contratação do Dudu. E aí, gostaram? Foi uma boa pro Atlético? Uma boa pro Dudu? Tá aí então, André Hernan. Agora nós vamos trazer matéria, e só lembrando, tá? Eu também vi uma notícia, né, o André Hernan trazendo, você vai ver o GE, o antigo Super Esportes, né, o No Ataque também trouxe. Tá bom? Seguinte notícia, tá aí. Atlético encaminha contratação de Dudu. Informação da Joana de Assis. Tem trazido essas informações em primeira mão, né? Parabenizar a Joana de Assis aí. Tem saído na frente aí nas informações. Atacante assinará vínculo até dezembro de 2026, com possibilidade de ampliar até o fim de 2027. Então vamos lá, tá aí a informação. Ó, Dudu seguirá em Belo Horizonte, ele só mudará de lado na Lagoa da Pampulha. Após rescindir com o Cruzeiro, o atacante tem um acerto encaminhado para defender o maior rival, o Atlético, em 2025. As partes trabalham com cautela até a assinatura do vínculo. Isso aqui é muito importante, gente, porque o Dudu, ele a qualquer momento, ele no Cruzeiro, o Cruzeiro ano passado chegou a anunciar o Dudu, aí um camarada lá da Mancha Verde foi na casa dele e aí ele mudou de ideia rapidinho, né? Então tem que esperar até a assinatura do contrato, mas tá aí, as partes trabalham com cautela até a assinatura do vínculo, o contrato será até o fim de 2026,
com possibilidade de ser ampliado até dezembro de 2027, caso o atacante atinja gatilhos contratuais. Costuma ser, pro Atlético costuma ser aquelas coisas bem simples, né? Mas enfim. Neste momento, os dois lados conversam sobre outros termos contratuais. Depois disso, o documento segue para a assinatura dos representantes do clube e do jogador. O CSO do Galo, Paulo Brax, é quem conduz as negociações. Dudu aceitou reduzir o salário mensal, mas não quis abrir mão sobre o vínculo com duração até 2027, no mesmo molde firmado no Cruzeiro. No entanto, a direção do Galo costurou o acordo com duração até 2026, podendo ser finalizado até dezembro de 2027, mediante as metas previstas no documento. Isso aqui é bem curioso, né? Porque se o Atlético topa um contrato até o final de 2027, aí seria mais trouxa do que eu pensei, né? Porque nós estamos em 2025. Aí, se esse ano ainda ele ainda resolve fazer como fez no Cruzeiro, aí ia ter mais 2 anos de contrato, né? Então seria meio absurdo, né? Seria meio absurdo. Aí tá aí a matéria. Nas últimas semanas, a comissão técnica atleticana acompanhou de perto a situação do Dudu no Cruzeiro e manteve conversas com ele. Jogadores do elenco alvinegro foram consultados sobre uma possível vinda do jogador. O clube tem um aval interno para concretizar a negociação. Cuca e Dudu trabalharam juntos no Palmeiras, sempre tiveram uma boa relação que pesou no interesse atleticano. Dudu movimentou o noticiário mineiro, papai e tal. Tá aqui, a situação foi estopim, aqui já tem a ver mais com o Cruzeiro. Bom, tá aí então, gente. Dudu, então, tem um acordo encaminhado, né? A informação aí de bastidor é que já está praticamente tudo fechado mesmo, tá? Já está tudo acertado, mas a gente não pode colocar Dudu é do Galo. Por quê? Porque não assinou. Não tem assinatura ainda. Enquanto não tem assinatura, Dudu pode dar um triplo carpado e mudar de posição, mudar de clube, né? Ele pode fazer, porque é o Dudu, né, gente? É o Dudu, né, gente? A gente conhece o Dudu, né? Então a gente tem que se esperar, senão não é aquele negócio que sabe aquele que a gente fala assim, a palavra é reta, a palavra não faz curva, não é o caso do Dudu, né? A palavra com ele faz curva, dá triplo carpado, então você tem que esperar a assinatura do contrato, mas já está muito bem encaminhado, tanto é que na própria matéria você vê aqui, ó, dizendo assim, ó, Dudu seguirá em Belo Horizonte, ele só mudará de lado na Lagoa da Pampulha. Então, assim, a matéria mesmo já deixa claro que isso deverá acontecer, que ele deverá vir para o Atlético, até porque o outro clube que está interessado, que o Tanaka trouxe, que é o Grêmio, tenta atravessar, mas dificilmente nesse momento vai conseguir, porque já está muito avançado, né? E o Dudu, até a informação também que trouxe o Tanaka é bem interessante, é que ele quer dar a volta por cima. E talvez por isso, né? E ele já pagou do Instagram dele as fotos com a camisa do Cruzeiro, já pagou até aquela lá falando mal do gramado sintético. Então, talvez ele queira realmente dar a volta por cima no Galo para fazer raiva nos cruzeirenses, né? Como se já não tivesse feito muita, né? Como se já não tivesse feito muita. Mas, enfim, eu acho bem difícil algum clube agora conseguir atravessar essa negociação, porque, inclusive, informação, se eu não me engano, o Rap quem trouxe essa em primeira mão, já não sei